Olá a todos e todas que estão acompanhando o podcast da Unicecal. Estamos começando hoje com um tema muito importante que é sobre a implantação de ferrovias. A implantação de ferrovias no Brasil, os lados positivos e os lados negativos. Para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, a história das ferrovias no Brasil inicia-se em 30 de abril de 1854 com a inauguração por Dom Pedro II do primeiro trecho de linha, a Estrada de Ferro Petrópolis, ligando o Porto Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, com 14 quilômetros de extensão. É isso aí, Marcos? Isso mesmo, boa noite a todos que estão acompanhando aí o podcast da Unicecal. E hoje, como nosso convidado da noite, eu tenho o professor aí da Unicecal também, professor Alexei Odzachuk. E ele vai falar um pouquinho aí sobre a opinião dele sobre a implementação de ferrovias, né? De volta aqui na cidade, né? Em todo o país, na verdade. E como na Europa tem já essa implementação, como ela funciona. Mas antes de mais nada, professor, dá uma boa noite para a galera e fala um pouquinho de você. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a questão das ferrovias. Eu sou professor aqui da Unicecal, sou professor que ministra a matéria de logística e tenho uma boa experiência de uns 20 anos trabalhando na indústria, então a gente conhece um pouco sobre esse assunto. As ferrovias, eu acho que são um grande passo para a gente fazer uma boa implantação e para a gente revolucionar o Brasil de vez. Mas o problema é que a gente precisa de dinheiro e governo, né? Isso. Professor, então, para começar até com uma pergunta, acho que é bom saber o que você acha mesmo da implantação e se você é a favor dela, a implementação dessas ferrovias no país e talvez até falar um pouquinho, se você não for a favor, o que te gera assim, esse medo ou talvez essa... não ser a favor mesmo, né? Essa contrariedade que, querendo ou não, tem as desvantagens e as vantagens da ferrovia. Tá, muito legal esse tema, porque assim, vou pegar o gancho teu, falando quando ela surgiu. A gente tem que entender um pouquinho da história para a gente entender como está hoje o nosso conceito das ferrovias no Brasil. Se a gente pegar até a década de 30, tudo era feito por ferrovias, né? Então a ferrovia ela veio desde 1800, ela veio sendo essa implantação justamente porque o mercado, tanto europeu quanto o mercado americano, era muito forte, as ferrovias. E não era diferente no Brasil. A gente tinha poucos automóveis, né? Se a gente vê o boom do automóvel nessa década de 80, 1920, 1930. O que aconteceu? Era muito forte. Quando a gente teve a crise financeira de 29 nos Estados Unidos, acabou não só afetando os Estados Unidos, mas afetou globalmente de uma forma geral. E na década de 40, aqui no Brasil, começou a implantar muito as automotivas. Foi uma forma do Brasil não pegar tão forte a crise e trazer essas empresas para cá. Nessa época, principalmente, as ferrovias eram muito caro para você instalar e levava-se muito tempo. Então, quando começou a abrir as montadoras, década de 40, década de 50, que ficou muito forte, principalmente no ABC Paulista, fez o grande boom. E daí as ferrovias acabaram se perdendo o seu valor. Então, da década de 50 para cá, a gente perde muito com as ferrovias, dando muito espaço para as rodovias. Então, a gente começa a ter carros, começa a ser muito mais fácil. Então, o transporte se torna mais fácil para as pessoas. O que acontece? Você compra um carro para você, você transporta com um caminhão, do que você fazer o transporte coletivo através dos trens. E dessa década para cá, a tendência da área ferroviária perdeu-se muito. Foi praticamente abandonada. E a gente veio sofrendo muito com isso. Qual que foi o grande dilema? Porque ficou muito forte a parte de caminhões, as rodovias. Por exemplo, o Jânio Quadros, ele deu um start muito grande. Juscelino Kubitschek, tanto é que o slogan dele era, né, 50 anos em 5. Justamente por quê? Porque o transporte ferroviário, enquanto você fazia milhares de quilômetros rodoviários, para você fazer poucos quilômetros ferroviários. Então o custo era muito alto. E nessa época a gente tem que pensar que o combustível, o petróleo, era muito mais barato. Então não era como a gente vê hoje. Hoje é fácil a gente olhar, poxa, mas o combustível está caro, está alto, o petróleo, tudo isso. Mas na época era muito barato. Então se fez muito mais fácil você colocar as rodovias do que as ferrovias. Certo ou errado, foi uma jogada política que deu certo. Né? Também, por outro lado, a gente trouxe vários desenvolvimentos com o automobilístico para cá. Quando a gente fala de ferrovias,
A gente pega, por exemplo, você falou da Europa. A Europa, para quem já foi para lá ou conhece, o transporte de pessoas é muito forte. Você se desloca muito fácil através das ferrovias. O que isso é bom? Porque tem um custo mais baixo. Hoje, para nós, tem um custo mais baixo, teoricamente, em função do custo do petróleo. Então, você vai para a Europa, você vai da Holanda para a Alemanha, muito fácil, de trem, rapidinho e custa baixo. É um custo muito baixo. Se você pega os Estados Unidos, eles são muito fortes no ferroviário para transporte de commodities, que é o que o Brasil deveria fazer. Só que quando eles implantaram as ferrovias lá, permaneceram com as ferrovias e eles investiram forte. O Brasil deixou de lado. E isso foi um grande problema, porque se sucateou. E o custo de uma manutenção de uma ferrovia hoje é muito alto. É muito alto. Então, a gente deixou esse de lado, essas ferrovias de lado, e hoje a gente tem esse grande problema, que é as ferrovias estarem muito sucateadas. Para a gente ter uma ideia, a gente está falando hoje que o transporte ferroviário no Brasil é apenas 15% de todos os transportes que a gente tem. É muito baixo, muito pouco. O que o governo está querendo fazer agora, indiferente de questões políticas, mas o governo investiu mais do que qualquer outro governo para tentar restaurar toda essa questão ferroviária. Por quê? Porque se a gente pegar hoje, fazer uma comparação entre você colocar uma rodovia e uma ferrovia, o custo é muito mais baixo. Por exemplo, se a gente pensar, tem um cálculo que você pode fazer assim: a cada 1.000 toneladas transportadas por quilômetro, para uma ferrovia, custa-se em torno de R$ 85, R$ 86 reais. Para você fazer 1.000 toneladas transportadas para uma rodovia, o custo passa de R$ 300 reais. Então, por aí a gente já vê o quanto as ferrovias já hoje, no estado que a gente está, na situação que nós estamos hoje, se encontra numa situação muito melhor para a gente fazer o transporte. E como que funciona uma concessão de uma ferrovia? Na verdade, na década de 50 para a década de 60, o governo assumiu as ferrovias. Até então não era do governo, era assim, a gente não tinha nem leis trabalhistas, então não tinha nada. As concessões elas começaram a ser porque daí o governo assumiu tudo isso e com o passar dos tempos ela acabou deixando sucatear, porque ela não investia nas ferrovias, investia nas rodovias. Quando você tem uma concessão, eles pegaram, por exemplo, e soltavam para algumas empresas, mas os contratos não eram tão bem especificados. O que era não fazer uma boa especificação num contrato? Por exemplo, se você pega uma concessão, você não tem a obrigatoriedade de fazer as manutenções ou devolver. Você tem o direito de uso. Isso é um contrato muito mal feito. Porque se você faz a concessão, é como assim, vamos colocar um parâmetro, é como se fosse uma locação. Você aluga um imóvel para o inquilino. Ele vai ficar um tempo por um contrato. Quando o inquilino sai, ele tem que deixar aquele imóvel do mesmo jeito que ele pegou. Nos contratos que começaram a rodar na década de 80 não tinha isso. Então, o que acontece? A empresa saía, não acertava com o governo novamente o uso dela, ela deixava do jeito que estava. E a manutenção se torna muito cara, porque é um processo caro. O que acontece hoje com o governo, com o Tarcísio como ministro? Ele está abrindo a concessão para muitas outras empresas, principalmente estrangeiras. E isso é bom para nós, porque você abre o leque de concorrência. Desses 15% que a gente tem hoje de transporte, que é ferroviário, nós temos aí em torno de mais ou menos uns 20 mil quilômetros, 18, 20 mil quilômetros de ferrovias. 14 é da Remo. É um monopólio. É um monopólio, porque a Remo foi comprando as outras. Então hoje você vê a LL, você vê outras empresas, mas é tudo do grupo Remo. Então é praticamente um monopólio. E daí, desse restante, que tem aí uns 2 mil, 3 mil quilômetros, é da Vale. Então a gente está num monopólio total. Eles fazem o preço, eles determinam o preço e eles fazem o que querem. Qual que é a projeção do Tarcísio? Não ser só da Remo. Por isso que ele está investindo pesado em abrir outras ferrovias, porque assim que acabar o contrato vai abrir para outras. E essas que ele está abrindo nova faz com que venha também outros capitais para cá. Por exemplo, a Remo é uma empresa muito proativa porque ela investe
Ela é especializada no assunto, lógico. Só que a gente sabe hoje que, por exemplo, temos uma forma de ferrovias muito mais avançada do que a gente está utilizando. Por exemplo, grande parte das nossas ferrovias, a bitola, que é a distância entre os trilhos, é de 1 metro. Não se existe mais hoje locomotivas para 1 metro. Está todo mundo utilizando 1,60 m. Por quê? Porque esse 1,60 m são para você poder carregar e transportar uma carga maior. Então, a gente tem esse outro dilema dentro do Brasil. Como que a gente arruma essas rodovias, essas ferrovias, que a gente tem essa diferença? Por exemplo, em 2002, se eu não me engano, ainda não era a Remo era uma parte, mas teve uma das empresas que ela comprou que chegaram a comprar 5 locomotivas francesas. Essas locomotivas nunca foram usadas, porque elas são para 1,60 m. E as ferrovias é de 1 metro. Imagine quantos milhões a gente perdeu, porque quem paga isso é o governo federal. Porque é dele. Puxa vida. Né? Bastante então, mesmo. É muito dinheiro. Na verdade, o dinheiro é o que molda tudo, né? E querendo ou não, ter a implementação disso facilitaria, né? Ter mais empresas para ajudar. Com porque certeza. ele é um modal que você precisa de outro... Vai precisar, em alguns casos, ter outras transportadoras ajudando. Seja de caminhão, né? Porque querendo ou não, o trilho é fixo, né? Então tem locais que ele não vai chegar e vai precisar de outras empresas. Essa construção, assim, você que também é engenheiro de produção, né? Materiais. Isso, materiais. Engenheiro de materiais. Essa questão, querendo ou não, é engenharia. Para fazer a logística funcionar, também gera um custo muito alto? Gera. Para você ter uma ideia, vamos fazer um comparativo de custos. Hoje, para você conseguir implantar 1 quilômetro de rodovia, numa média, vamos pensar assim, numa situação ideal. Você gastaria em torno de R$800 mil a R$1 milhão. Para você colocar 1 quilômetro de ferrovia, são 6 milhões. Só que daí você fala, puxa, então é inviável. O que nós estamos fazendo? Vamos continuar com as rodovias, é loucura. Pois é, mas a gente está falando de uma proporção de 6. Vamos fazer a conta ao contrário? Um comboio de trens, ele vai até 100 vagões, com uma locomotiva. Pode ter 2, no máximo 3. Tá? Vamos pensar que cada vagão a gente consegue carregar 90 toneladas. São 90 toneladas que você consegue carregar para cada vagão. E a gente tem praticamente 100. Então, são quanto? 90 mil. Isso. Né, toneladas. Cada caminhão, vamos pegar um caminhão médio, dá 20 toneladas. O máximo seria 70 toneladas. Entende? Olha a diferença. Daí, vamos pegar uma outra estatística. A gente está falando de Brasil. Vamos comparar com fora. Vamos falar Brasil. O maior índice de mortes no Brasil é acidentes de trânsito. Rodovias. Ano passado, eu até trouxe uma colinha aqui que eu peguei o número agora há pouco ali. A gente teve em torno de 5.300 mortes ano passado. E esse número tem subido a cada ano. Se a gente transfere, vamos pensar que hoje o que o ministro está querendo, qual que é a ideia dele? Passar de 15% para 30% para as rodovias. Claro que tudo isso daqui não estamos falando só de acidente de caminhão, mas o caminhão está massamente envolvido nisso. A gente não teria uma conta de estatística, eu não saberia te responder quantos por cento a gente vai diminuir de acidentes, mas uma coisa eu te garanto, vai cair muito. Porque a gente vai diminuir esse tráfego de caminhões nas rodovias. Porque daí a gente tem outro dilema. Qual que é o nosso maior problema dentro do Brasil nas rodovias? O problema das estradas mal feitas e os caminhões que também não são de boa qualidade. Não são todos de boa qualidade. E indo para essa margem de carregar de transporte, se a gente pensar na questão que tem uma conta média que a gente faz, que o transporte de grãos hoje se perde em torno de 8%, por causa das rodovias ruins e em função dos caminhões velhos que também não. Já no trem você não tem perda. Então imagina quanto que vai ficar melhor para nós essa questão da economia. Imagina 8% de tudo que a gente produz em agro.
É muito dinheiro, né? Além de, querendo ou não, facilitar e deixar mais rápido, né, o transporte, porque no lugar de você carregar só 90, você vai carregar muito mais e vai facilitar principalmente para quem é agrário, né, para quem Sim. mexe com essa parte. Então, querendo ou não, isso é dinheiro. Uhum. Isso é dinheiro, porque quanto mais rápido, mais velocidade você tem para estar transportando e, né, aumentando a parte agrária. Então, em outubro do ano passado, o número de pedidos para implantação de ferrovias chegou a 21 no total. Esse ano, esse número subiu, diminuiu ou permaneceu? Eu acredito que ele permaneceu. A gente vive esse ano um grande problema. É ano de eleição. Quando você me perguntou a opinião, o que eu acho assim que é fundamental que a gente pudesse investir fortemente nas ferrovias, por questões de segurança, por questões de transporte, por questões de agilidade para transporte, porque a gente está falando de commodities, e é o que a gente mais tem aqui. O que eu acho de problema, porque assim, ó, você falou das concessões. Hoje, pro governo, porque é ele que faz a concessão, entra 260 bilhões por ano de dinheiro de alocação de concessão. Se a gente dobrar de 15% para 30%, se a gente fizer conta de padeiro, é o dobro. Mas se a gente for, vamos ser bem pessimista, que a gente suba desses 260 para 400, será que não tá bom? Para entrar isso daí, para você poder investir em outras coisas, porque é como se fosse um aluguel. E sem contar que o número dessas ferrovias, se a gente aumenta, por exemplo, onde que a gente tem hoje a maior parte de cereais? A gente está falando interior do Brasil. E a gente tem o grande problema que tem que pegar um caminhão, sair lá do Mato Grosso, sair do interior do Paraná, sair de Santa Catarina, interior da Bahia e chegar no litoral, porque a gente exporta muito. Então, o nosso acesso para os portos de rodovia hoje é o que a gente tem, porque é o único caminho que tem. Se a gente tem as ferrovias, isso se torna muito mais rápido. Imagina um trem, um só trem, com 90 vagões. É muita coisa, né? Falando em logística, né, que na verdade é um dos maiores problemas porque tá tanta demora nessa implementação de ferrovias. Mas na parte de logística dos empregos, você acredita que teria, se mudássemos essa logística do transporte para maior parte em ferrovias, né, no caso, ela entrasse mesmo no mercado, você acha que os empregos também afetariam, diminuiria, aumentaria? Então, a gente tem que se acostumar com mudanças. Se a gente não tivesse apto a mudanças, nós ainda estaríamos andando a cavalo e não de carro. Né? Então, eu acho que é fundamental, sim. Eu acho que tem muito... se você conversar com muitos caminhoneiros, eles se preocupam. Eles vão ficar com medo, falar assim, tá, não vou ter emprego. Não, mas ninguém está falando de extinguir com o trabalho rodoviário. E outra, se a gente aumenta o ferroviário, vai precisar de pessoas trabalhando. Vai precisar de pessoas estarem trabalhando tanto nas empresas para fazer o carregamento, trabalhar nessa logística. Vai precisar de pessoas também para fazer o descarregamento nos portos. Então, assim, o que pode acontecer é de você ter uma mudança de função. Mas isso não acarreta que vai ser extinto o caminhoneiro. Porque, por exemplo, a gente vai pegar e vai aumentar as ferrovias aqui. A gente está falando de começar pelo maior problema, porque vamos pensar que o Brasil hoje está zerado. Nós não temos. É muito ruim nossa ferrovia aqui no Brasil. Se a gente aumenta, a gente está pensando do quê? Em transportes de longa distância. Por exemplo, um caminhão que vai sair do Mato Grosso para chegar a fazer o Porto de Paranaguá e viajar mais de 1.000 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros, imagine um caminhoneiro fazendo esse tipo de viagem. Ele vem e volta vazio. Se a gente faz isso de trem, ótimo. Só que para ele, qual que é o problema? A gente pode colocar para eles viagens estipuladas, por exemplo, de 400 quilômetros, que é o que ele leva hoje 8 horas para fazer. E o que também está dentro da legislação, porque a gente sabe o quanto que os caminhoneiros, para atender uma demanda tão alta de distância, eles acabam viajando à noite, de madrugada, usam drogas. Isso é comum. Se a gente pega a maior parte dos acidentes que a gente tem, o caminhoneiro, geralmente, ele vai estar com algum tipo de entorpecente. Né? Então, a gente também vai eliminar esse tipo de problema. A gente está atendendo a nossa legislação, a gente deixa claro. Por exemplo, não vai ter um trem que vai sair da Frisia para entregar para os mercados aqui em Ponta Grossa. Não vai fazer sentido. Continua os caminhões. Sim, eles são essenciais, né? São essenciais, então não vai acabar com o emprego deles.
Pelo contrário, eu acho que vai aumentar ainda mais a possibilidade de emprego para novas pessoas. E o quanto que a gente tem hoje de problema com desemprego. Há quantas ferrovias atualmente no Brasil? Agora foi terminada a que liga uma das mais importantes, que é a Sul-Norte, que conseguiu terminar. E a gente tem poucas que são especificamente da área de minério. Então, quando a gente fala, por mais que tenha remo, desse 15, só para você entender, 15% a gente tem de todo o transporte. Desses 15% que a gente tem em transporte, 80% é de minério. Já pensou? 80% é de minério. Nós temos menos de 10% para grãos, que é o maior que o Brasil é o maior produtor. E daí quando a gente fala de minério, é assim, a Vale e a CSN. Mas daí sim, sai o trem da Vale direto para o porto, que tem no porto já o próprio descarregamento da Vale. Então é o que a gente chama de transporte vertical. Não tem como utilizar para outros. Então a maior parte dos transportes que a gente tem hoje no Brasil é isso. Sai direto da minério para o porto. Não tem como você linkar com outra. O que foi terminado agora é uma que liga o interior, então sai lá do norte, sai do Tocantins e tá para vir até São Paulo e daí fazer uma ligação junto com o Porto de Santos. Ah, sim. Marcos? Temos uma pergunta aí da professora Sara, né? Que ela pergunta sobre o desperdício dos grãos, né? E que ele comentou, que você acabou de comentar, né, no caso. Você tem uma ideia, assim, por que isso acontece, esse desperdício? Oi, professora Sara, tudo bem? O que acontece esse 8% é justamente pela falta de manutenção, tanto nas rodovias, quanto também a falta de manutenções dos caminhões. Caminhões que a gente sabe que não tem tanta manutenção. É comum para nós aqui, tanto aqui no Paraná, a gente pega Paraná, São Paulo, a gente vê muitas estradas pedagiadas. Então é comum a gente ver estradas boas. Vai para o Mato Grosso para ver como que é a estrada lá, que não tem pedágio. Vai para o interior do Tocantins, Mato Grosso do Sul. É um caos aquelas estradas, né? Então aí a gente começa a ver o quanto que também fica um custo elevado para o pessoal que tem os caminhões, para as transportadoras, porque a manutenção se torna muito cara de fazer um transporte desse. Com o trem, claro, desde que a gente consiga manter, se torna muito mais fácil. Aproveitando o tema, quais são os lados positivos e os negativos das implantações? Eu vejo que o lado negativo é o tempo de implantação, porque não é tão rápido quanto uma rodovia, leva-se um tempo maior. Claro que hoje a gente tem técnicas, se a gente olha, por exemplo, países que são referências, Estados Unidos, a gente vê Holanda como referência, eles têm equipamentos que eles conseguem montar rodovias em poucos dias. Em mês você tem alguns quilômetros. Com certeza nós não estaremos utilizando esse tipo de tecnologia aqui. Então, um fator muito negativo para nós é o tempo. Por que eu falo tempo? A gente tem hoje um governo que está muito voltado à aplicação e investimento nisso. E a gente está num ano de eleições. Se não permanecer esse governo ou o governo chegar com uma nova estratégia, a gente corre o risco também disso parar e não ter mais investimentos. E eu vejo isso como um grande problema de uma mudança restrita de governo e aonde não vai se investir nesse aspecto. Porque assim, se a gente faz as ferrovias saindo do interior, onde a gente está com o nosso agro muito forte, chegando nos portos, principalmente o Porto de Paranaguá, que é um dos maiores para exportação de grãos, e o Porto de Santos, a gente consegue reduzir o custo, por exemplo, da nossa soja, e nos torna no mercado muito mais competitivo. Então, se a gente já vende bem hoje, nós vamos vender muito mais. E isso mexe com toda a nossa economia. Porque se entra dinheiro para o agro, tudo bem que tem muitas vertentes falando, não, mas é só os agricultores. Só... Tá, mas se ele ganha dinheiro, ele também vai gastar, ele também vai comprar, ele também vai investir em maquinário, ele também vai investir. Então começa a movimentar toda a nossa cadeia econômica de uma certa forma, muito positiva. Então quanto mais dinheiro entrar para o Brasil, é muito benéfico. Então não só para eles, mas para toda a cadeia. E por ser um ano de eleição, isso é preocupante, porque a gente não sabe quem vai ganhar e se vai continuar. Esse é um problema. Que é um ponto negativo, na verdade, ter sempre essa mudança de governo, que daí muda o projeto,
desistem daquele tal projeto, muda o governo. Então, esse é um dos problemas, né? Uma das desvantagens aqui, na verdade, do Brasil, né? Por não conseguir ser rápido, pela falta da tecnologia, né? De se aplicar isso de uma forma mais veloz. E também a questão da... uma desvantagem é a que a gente até falou, que seria elevado a questão de os transportes ter que ajudar. Isso teria como achar outro meio ou precisaria ainda estar usando outros caminhões para esse tipo de... Ainda estaria utilizando outros tipos de caminhões. Ainda teria Ainda nessa... teria. Mesmo tendo... É porque é uma desvantagem, mas querendo ou não, em alguns lugares não chegaria, né? Porque assim, ó, veja. Qual que seria uma grande desvantagem? Um dos principais portos... o porto... Vamos falar, acho que hoje até nós ultrapassamos Santos. Acho que o Porto de Paranaguá, ele é especificamente para grãos. Né? É a especialidade dele. Porque o Porto de Santos, ele pega e abrange um pouco de tudo. Mas também é um grande porto. O acesso ferroviário para o Porto de Paranaguá só tem uma ferrovia. Uma única. Por quê? Porque a gente tem a Serra do Mar. É um grande problema. Então teríamos que abrir uma nova ferrovia para chegar lá, até mesmo pelo não congestionamento dessa ferrovia. Então, isso também demanda tempo. A gente não conseguiria fazer isso em pouco tempo, além do custo. E hoje o Porto de Santos ele está sobrecarregado. Não só para grãos, mas como todos, porque ele é um dos principais portos do país, né? Por ser central. Então, a ligação que a gente tem com os portos seria um grande desafio para nós hoje. Temos mais uma pergunta aqui. E nas cidades menores, onde a ferrovia não chega, no corredor bioceânico, qual a chance de realmente melhorar a nossa logística? Parte fluvial, então, a gente tem menos de 5%, né, hoje, com tantos rios que a gente tem, né? Isso também demandaria precisaria de um grande incentivo do governo, né? E Bastante. Eu vejo, assim, pouco provável de acontecer nos próximos anos. Isso. Na verdade, acho que por mais que o país começou, né, com ferrovias, né? Até foi falado no começo do programa. E eu acho que a ideia sempre é querer voltar a isso, porque muitos países estão utilizando e realmente é um negócio muito... Até em questão de turismo, né? Sim. Na verdade, porque você traz turistas, é muito mais fácil se locomover, porque você vê mesmo a cidade do que pegar um avião que tá lá em cima, né? Até medo e essas outras coisas. E o custo dele, né? Para uma viagem de turismo, é muito mais barato até que às vezes o ônibus, né? Além do o risco ser bem menor, né? Se falou de turismo, isso daí tem muito a ver com o que vai ser o futuro. Sabe por quê? Nós tivemos o Musk aqui, né? Poucas semanas. Ele é um dos grandes idealizadores. Ele tem um projeto já hoje em São Francisco funcionando, onde ele criou túneis para que os carros elétricos pudessem andar muito mais rápido. E ele tem um projeto com o governo do Rio Grande do Sul, onde ele está fazendo assim um estudo de fazer o turismo saindo de Porto Alegre até a Serra Gaúcha, através de entre aspas, vamos chamar um trem de turismo, só que não por baixo da terra, por cima, que é o Hyperloop, que é o nome desse sistema que ele está sendo utilizado. Ele já implantou isso em São Francisco e tem esse estudo. Você tem uma ideia, hoje uma viagem de Porto Alegre até a Serra Gaúcha é em torno de mais ou menos uma hora e pouco, ali é que ele está colocando como questão. Com esse sistema levaria 15 minutos. Tem Morretes também, né? Tem Morretes. Bela viagem, inclusive. Muito bonita, né? É muito bonito. Para quem quiser ir aproveitando, também dando dicas aí no podcast. Mas eu acho que a gente tem um grande potencial, sabe? Na parte de turista. Porque a gente tem grandes serras, não só as serras como a do Morretes, que é litoral, mas tem a Serra Gaúcha, tem Santa Catarina, tem serras muito bonitas. Eu acho que a gente tem um grande potencial. Não vai longe, né? Se fosse aqui em Ponta Grossa, só o passeio que tinha antes, né, até o Alagado, Sim. Já era alguma coisa que chamava bastante atenção. Olha, então mais uma pergunta aqui. Para o transporte de pessoas, temos alguma esperança de melhorarmos e termos trajetos que lembrem, por exemplo, os modelos europeus que cruzam o continente nas ferrovias? Eu gostaria que sim, mas eu respondo que não. Eu acho muito pouco provável isso acontecer. Eu acho que se a gente já conseguisse o que o governo está buscando, de duplicar pelo menos para 30% o nosso transporte, só dos commodities, a gente já está ganhando muito.
E eu acho que futuramente poderia ser possível. Agora, o que não vamos perder a esperança, o que poderia manter a esperança, nunca, né? Não vamos perder a esperança. Somos brasileiros, né? Não perdemos a esperança. É que quem sabe, com esse todo incentivo que o governo está colocando nos commodities, quem sabe por que não ter uma empresa privada que possa chegar e pedir uma concessão para o governo e investir e lucrar com o turismo em função disso. Por que não, né? Claro, né? Então, estamos chegando aí ao final do mais um podcast aqui na Unicecal. Hoje a gente teve a presença aí do professor também aqui da Unicecal, o Alexei Ozachuk, né? Espero ter acertado o sobrenome. Isso aí. E também quero agradecer aí a participação da Cirlei, que me ajudou aí com esse programa. Na verdade, é ela que começou. Isso aí. Então, quero desejar aí ótima noite a todos. Quero que se despeçam aí também ao convidado e a Cirlei. Eu que agradeço o convite, eu acho que é uma iniciativa muito legal a gente poder falar, a gente muitas vezes comenta muito isso com os alunos, então dentro de sala de aula a gente passa por isso, e é legal a gente poder levar esse tipo de informação, porque muitas vezes a gente não consegue ter total, saber como que é e como que está por trás das entrelinhas, né, o que está acontecendo e por que a gente não tem, porque é fácil falar assim, poxa, a gente não tem treino, mas por quê? Né? Então há toda uma estratégia em cima disso. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela sua presença, por trazer esse conhecimento aqui para nós, da Unicecal. Obrigada, Marcos, e a todos e a todas que estão nos acompanhando. Isso aí.